Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aplicada e na videoaula de hoje o assunto é medidas de ângulos. Estamos utilizando aqui o material do Nobel Sistemas de Ensino e eu deixarei o link na descrição para que vocês possam baixar esse PDF, fazer a leitura e resolver os exercícios propostos. Então, definição de ângulo. Ângulo é a união de duas semirretas, o A e o B. Então percebam o seguinte, esse aqui é o ponto O e esse aqui é o ponto A. Então o que ele chama de semirreta OA é exatamente a semirreta que eu obtenho ligando os pontos O e o ponto A. E semirreta OB é a semirreta que eu obtenho ligando o ponto O e o ponto B. Então, quando eu tenho a união, a interseção que ocorre aqui no ponto O entre essas duas semirretas, entre elas se formam um ângulo, tá? Então, esse aqui é o ângulo. Posso chamar esse ângulo de alfa, posso chamar de teta, posso chamar de φ. Então, são letras gregas muito utilizadas para representar um ângulo. E o material segue com algumas definições que eu não vou comentar aqui, porque o aluno simplesmente pode fazer a leitura do material que vai estar disponível e é algo muito simples, né? Então, ponto no interior de um ângulo, setor, região angular. Agora, classificação de um ângulo quanto às suas medidas é um assunto importante. Então, quando a medida do ângulo varia entre 0 e 90 graus, esse ângulo é classificado como ângulo agudo. Ângulo reto. Então, quando a medida do ângulo for exatamente igual a 90 graus, esse ângulo é chamado de ângulo reto. E nós costumamos utilizar esse símbolo aqui para representar o ângulo reto. E outra classificação muito importante é o ângulo obtuso. Então, quando o ângulo variar entre 90 e 180 graus, nós dizemos que o ângulo é obtuso. E aqui tem um exercício proposto, tá? Então proponho que o aluno tente resolver esse exercício, bem tranquilo. Unidade de medida de ângulo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma circunferência. Se eu dar uma volta completa em uma circunferência, eu tenho um ângulo de 360 graus. E é fácil demonstrar isso daí. Olha só. Então, se eu partir aqui do ponto O, que eu vou chamar de origem, e vier até o ponto A, esse ângulo aqui é um ângulo de 90. Se eu sair do ponto A e vier até o ponto B, então olha só, eu tenho mais um ângulo de 90. Se eu sair do ponto B e vier até o ponto C, eu tenho mais um ângulo de 90. E se eu sair do ponto C e voltar ao ponto de origem, eu tenho mais um ângulo de 90. Então, percorri toda a minha circunferência. Então, qual é o ângulo da circunferência? Olha só, é 90 mais 90, esse 90 aqui, ó, mais esse 90 aqui, mais 90, mais esse 90 que falta. Ok? Então, somando 90 4 vezes, eu tenho 360 graus. Só que é possível e em algumas situações é necessário em que eu pegue um ângulo de 1 grau. Tá? Claro que aqui eu vou exagerar, vou aumentar, mas imagina que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 1 grau. E eu preciso agora de submúltiplos desse ângulo, ângulos menores ainda do que 1 grau. Então, esses submúltiplos são o minuto e o segundo. Ou seja, 1 grau eu posso dividir em 60 partes. Ou seja, 1 grau é igual a 60 minutos. E aqui é minutos de ângulo, tá? E é representado dessa forma. 60, um apóstrofo. Assim como 1 minuto de ângulo, já é um ângulo bem pequeno, né? Então, esse ângulo aqui corresponde a 1 grau dividido em 60 partes, é 1 sobre 60 do grau. Eu ainda posso dividir esse ângulo de 1 minuto
em um submúltiplo, em um ângulo menor ainda, ou seja, 1 minuto de ângulo é igual a 60 segundos. Eu represento dessa forma aqui, ó, 2 apóstolos. Olha aqui. Então, isso que eu acabei de mencionar está aqui. 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos de ângulo. Então, aqui nós temos alguns exemplos de representação, olha só. 33 graus e 48 minutos. Como que eu represento? Dessa forma. 33 graus, 48 minutos e 12 segundos. Como que eu represento isso? Aqui, ó. Dessa forma. E agora, a redução de unidades, que é um assunto muito importante. Então, a gente sabe, por exemplo, que 1 grau é 60 minutos de ângulo. Se eu quiser agora reduzir um ângulo de 5 graus para minutos, como cada grau é igual a 60 minutos, é só eu multiplicar. Então, 5 graus é equivalente a 60 minutos de ângulo. 5 graus e 20 minutos. Ora, eu sei que 5 graus é igual a 300 minutos, então eu tenho 320 minutos de ângulo. E aqui nós temos vários exercícios, ok? Muito simples. Converter 150 minutos em graus e minutos. E agora eu tenho que utilizar a divisão. Por quê? Porque eu sei que 1 grau é 60 minutos. Então, se eu pegar 150 minutos e dividir por 60, olha só, 2 vezes 60 dá igual a 120 e sobra 30. Ou seja, eu tenho 2 graus inteiros, então 150 minutos vai ser igual a 2 graus inteiros, mas sobrou 30. E 30 minutos. Ok? 150 graus inteiros e 30 minutos. Então, os exercícios são muito simples, né? Basta que o aluno resolva a maior quantidade possível de exercícios, que esse assunto é muito simples e fácil de ser fixado. Então, agradeço a todos que assistiram esta videoaula e até a próxima.